Aleluia! Segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. Quero aqui agradecer já de antemão a quem está aqui com a gente, minha filha Ana, missionária Nayana, evangelista Nayana, a Ena, ministra de louvor da nossa igreja e aqueles que já forem entrar. Quero aqui de todo o meu coração já agradecer quem esteve conosco todo esse ano de 2025. Hoje é o nosso último estudo desse ano, a nossa última reunião ao vivo. Então, eu quero de todo o meu coração agradecer por este ano de 2025, dizer que nesse ano a gente aprendeu muita coisa. Nesse ano nós conseguimos estudar todo o livro de Josué e chegamos mais da metade do livro de Juízes. O Senhor tem nos ensinado muito. Temos a playlist do Evangelho de João já lá, né, no canal da igreja também. 2025, o Senhor tem nos ensinado muito, todos os anos, todos os dias. Então, todo o meu coração, eu quero aqui deixar o meu agradecimento a você que tem estado com a gente ao vivo, na segunda-feira à noite, num dia tão cansativo. E você que não pode estar, mas tem assistido a gente depois no YouTube. Quero encorajar você a nos ajudar, compartilhar, a ir lá no canal, a fazer aquilo que a gente sabe que precisa fazer, não tem outro jeito, é a única forma. Nós precisamos estar com o nosso coração grato porque muitas pessoas não estão tendo acesso à palavra. Muitos não têm porque não conhecem, outros porque não podem ter acesso à palavra, porque vivem num lugar onde é proibido ter acesso à palavra. Eu gostaria tanto que todos nós, iniciando por mim, a gente tivesse mais amor pela Bíblia, a gente tivesse fome e sede da palavra, igual a gente tem fome e sede das coisas. Por exemplo, eu estou aqui com um café que já até esfriou e eu estou tomando ele. Estou com uma garrafinha d'água aqui. Eu gostaria tanto de ser assim pela palavra, e vou ser sincero, não sou. Não sou. A gente precisa. Existem pessoas morrendo mesmo, sendo. Pessoas estão perdendo a vida. A gente precisa, né, lapidar as palavras que vão para a internet, mas pessoas que estão perdendo a vida por amor ao Evangelho, por amor à palavra, pessoas que estão perdendo a vida para poder ter acesso àquilo que a gente tem com tanta facilidade. Eu quero encorajar você a ter a sua Bíblia física. A gente está num tempo de muita tecnologia, celular, computador, iPad, você, né, sabe? E nesse tempo de muita tecnologia, a gente está deixando de lado a Bíblia física. Minha irmã, mas por que que você é a favor da Bíblia física? A gente precisa aprender a manusear, a gente precisa saber o nome dos livros. Por exemplo, a gente está manuseando bastante Juízes. Onde fica Juízes? É Novo Testamento ou Antigo Testamento? É próximo de que livro? Qual o assunto de Juízes? Durante esse tempo que a gente está conversando, a gente já sabe do que se trata o livro de Juízes, aonde o livro de Juízes fica. Se alguém for pregar na igreja, você já não fica ali perdido. Ué, tem esse nome de juiz na Bíblia? Já não é uma novidade, você já sabe onde é. Então, é importante a gente ter a nossa Bíblia física. Não deixe de anotar, de marcar. Eu entendo, eu demorei muito para ter coragem de rabiscar uma Bíblia. Acho que eu tinha sempre tanto respeito, né? Tanto amor e deixava de rabiscar. Mas de repente você que tem acesso, como eu, a várias Bíblias e pode comprar, pode adquirir, escolha uma onde você, né, sente confortável em manusear e marcar. Faça isso, anote datas, anote palavras proféticas, anote revelações que o Senhor te dá, anote palavras que o Senhor te deu no momento da aflição. Vai lá, escreva, marque, manuseie, sabe aonde está na sua Bíblia o livro de Judas, sabe onde está Abacuque. Movimente a palavra do Senhor. É importante demais. A gente precisa dar valor ao que pessoas estão perdendo a vida para ter. Pessoas perderam a vida para que chegasse em nossas mãos. Pessoas perderam a vida ou dedicaram a sua vida para que houvesse a tradução e chegasse nas nossas mãos, por exemplo. Vamos trazer a nossa memória, ao nosso coração
essa honra que a gente precisa dar a essas pessoas que o Senhor usou e entender o quão importante é. Hoje eu coloquei um vídeo no grupo da igreja, nosso grupo de estudos, falando sobre isso, né? Que a gente está encerrando esse ano, um ano que o Senhor nos deu. E eu e na hora do vídeo eu esqueci de falar o capítulo, eu falei só o livro e o versículo. Antes da gente iniciar o encerramento do estudo de Jefté, né, da história de Jefté, a gente não vai encerrar o livro de Juízes hoje, nem esse ano. Provavelmente a gente deve encerrar janeiro ou fevereiro. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, você que está com ela aí, em Deuteronômio, capítulo 17, o versículo 19, para você ver o quão importante é ter a palavra de Deus e manusear ela bem. A gente ter esse entendimento. Deuteronômio é livro do Antigo Testamento, próximo, pertinho daí onde está do livro de Juízes, né? Deuteronômio é logo depois do livro de Números, você está bem próximo. Deuteronômio 17, 19, o versículo fala o seguinte: trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos estes decretos. Isso era decreto para o rei. O rei precisava ter com ele sempre uma cópia, com ele, né, uma cópia da lei do Senhor. E levar com ele todos os dias da vida, examinar, aprender, estudar, para que ele pudesse temer ao Senhor, o seu Deus, cumprir fielmente as palavras e os decretos que foram dados pelo Senhor através da sua lei. E hoje o que nós temos é a palavra. Então carregue ela, use ela, manuseie, se alimente, gaste, invista tempo em manusear a palavra. Amém? Voltando, abra lá sua Bíblia no livro de Juízes. Hoje a gente vai encerrar a história de Jefté. Juízes, o capítulo 12. Vou compartilhar aqui a tela com você. Deixa eu aumentar um pouquinho. Nós falamos na semana passada sobre um juiz bem diferente chamado Jefté, que foi líder, a gente pode falar no dia de hoje, como se ele tivesse sido líder de gangue, e se tornou juiz em Israel. Esquisito isso, né, gente? Pois é. Quiser saber mais, vai lá. Já está no canal do YouTube. As duas últimas aulas, que eu tava um pouquinho atrasada, mas agora está em dia. Vai lá e assiste para você entender. Juízes, capítulo 12. A gente vai ler do versículo 1 até o 7. Diz o seguinte: o conflito de Jefté contra Efraim é o título que está na minha Bíblia. Versículo 1. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zacom e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. E embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés.
Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: Deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: Você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: Então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefité liderou Israel durante 6 anos. Então o gileadita Jefité morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. A gente está vendo aqui do capítulo 12, do versículo 1 ao 7, a conclusão da história do juiz chamado Jefté. Bem, lembrando aqui rapidamente do que se trata o livro de Juízes, é sobre líderes militares ou líderes, alguns que o Senhor escolheu, que foram tomados pelo Espírito Santo, outros que não foi o Senhor que escolheu, mas eles se levantaram como juízes naquela época para libertar Israel de seus opressores. A gente falou desde o começo do estudo que o livro de Juízes é um livro muito diferente, é um livro que mostra o lado sanguinário do ser humano e mostra algo terrível aqui, inclusive do povo de Deus. Jefté, no capítulo passado, fez um voto ao Senhor muito estranho e ele cumpre esse voto. Algo terrível que a gente explicou, né? Volta lá no canal, você vai ver na aula passada. E ele cumpre esse voto. Depois que ele cumpre esse voto, aqui no capítulo 12, a gente vai ver que Jefté vai entrar em um conflito contra Efraim. Vamos lá. Vamos colocar a nossa mente em ordem, na ordem dos acontecimentos. Jefté estava lutando contra os amonitas, que eram inimigos de Israel, tá? Ele vence os amonitas. Depois dessa vitória, ele cumpre o voto que ele havia feito. Depois disso, a Bíblia fala que ele entra em conflito direto contra Efraim. Agora já não são mais os amonitas. Jefté está entrando em conflito contra Efraim. Quem é Efraim? Efraim é uma das tribos de Israel. Então Jefté está entrando em conflito contra os seus próprios irmãos. Agora deixou de ser o inimigo de fora para se criar um problema dentro da família, dentro de casa, dentro de Israel. Lembra que a gente tem comentado e falado e batido várias vezes que o livro de Juízes é uma espiral decrescente, né? Ela vai, ela começa assim, um pouco melhor, né? Lá com o primeiro juiz. E a coisa vai desgringolando, vai caindo, vai piorando, piorando, até o povo de Deus começar a se matar entre si. Hum, infelizmente é o que vai acontecer. Eles vão começar a brigar entre si. Não basta lutar contra os inimigos externos, começa a se criar inimigos internos. Lembrando que o Senhor não tem nada a ver com isso. A gente tem visto desde o começo que o Senhor não compactua com esses assassinatos desenfreados que Israel faz, as atrocidades, o jeito sanguinário de agir contra os inimigos. O Senhor não está assinando embaixo dizendo que está ok, tá? Vamos deixar isso bem claro. O que vai acontecer? Lá no começo, quando a gente estudou, a gente começou a conversar, a gente viu que o próprio Deus aparece, o anjo do Senhor aparece para o povo e fala assim: Olha, eu não vou mais defender vocês, não vou mais proteger vocês, porque vocês não estão fazendo o que eu falei que vocês deveriam fazer. Lembra que existe uma aliança? Teve uma vez que nós estudamos, isso antes da gente começar a gravar e colocar no YouTube, sobre tipos de aliança. Existem alianças que são alianças
pactuais que os dois lados precisam obedecer, precisam cumprir, tá? É uma aliança dupla. Israel tinha aceitado obedecer ao Senhor, servir somente ao Senhor, não entrar em idolatria, não se envolver com deuses estranhos, era parte do pacto, da aliança, essa que cabia a Israel. Cabia ao Senhor manter a parte dele, que ele disse que iria manter, mas ele falou: se vocês não fizerem da forma que eu estou dizendo, não vou mais defender vocês. Quer ver, ó? Você está no livro de Juízes, no capítulo 12, vai um pouquinho mais à frente, Juízes, capítulo 2. O próprio anjo do Senhor aparece para Israel. Por que que eu estou fazendo a gente está voltando um pouco para a gente entender agora o que que vai começar a acontecer daqui para frente. A gente tem falado que a coisa vai piorando. A gente viu que o sentido do livro de Juízes inicia com um juiz que seria aquele que, assim, o protótipo bom de juiz, né? Que é o primeiro juiz que é citado aqui. E depois a gente vai vendo que vai piorando. Qual é o primeiro juiz citado aqui? Otoniel, que era genro de Calebe. Ele foi um juiz exemplar, que deveria ser copiado. Ele era genro de Calebe. Quem era Calebe? Aquele amigo de Josué que volta de espiar a terra prometida, lembra? Os dois voltam e têm boas notícias, são os únicos que são a favor e dizem que o Senhor nos deu e nós vamos fazer. Então, Otoniel, ele era genro de Calebe. Então, ele é um protótipo de juiz, um juiz que deveria ser copiado. Ele é o primeiro citado no livro de Juízes. Daí por diante, a coisa vai piorando ao invés de melhorar. Essa ordem nos parece ser proposital no livro de Juízes. A gente começa a entender qual o sentido da organização da história, tá? A gente falou que a história não está necessariamente em ordem de acontecimento, mas está nesse tipo de ordem. Inicia num juiz bom, que é Otoniel, e a coisa vai piorando. Quando chega aqui em Jefté, a gente viu que uma pessoa guiada por Deus não faria o que Jefté fez. Uma pessoa que estava realmente submissa ao Senhor não faria o voto que ele fez. E agora a gente vai ver que o Senhor vai cumprindo cada vez mais. A gente vai cumprindo cada vez mais, não. A gente vê se cumprindo cada vez mais aquilo que o Senhor falou. Juízes, capítulo 2, verso 2 diz assim: E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Esse é o anjo do Senhor falando com Israel. Já no comecinho do livro de Juízes, antes de ser citado Otoniel, tá? Versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. O que que o Senhor falou? Por que vocês não me obedeceram? Agora eu não vou tirar os inimigos do caminho. Eles serão seus adversários, serão tropeços. No versículo 4, quando o anjo do Senhor acabou de falar, a todos os israelitas o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. O povo chora em alta voz, oferece sacrifícios, mas não corrige as suas atitudes. A gente já viu esse filme, né? A gente vê isso até hoje. A partir do que o Senhor falou, a gente vê que isso está acontecendo. O Senhor não tirou os inimigos, eles vão lutando contra os inimigos e vão aparecendo. A gente viu que pecado, opressão do inimigo, tem uma ordem: pecado, opressão do inimigo, clamor por socorro, o Senhor vem e socorre, eles são livres, aí depois começa tudo de novo. Pecado, opressão
pelo inimigo, clamou por socorro, o Senhor livra. A gente vai vendo que vai acontecendo um ciclo. Por que que é o espiral largo, ele vai diminuindo? Vai chegar uma hora que não vai mais acontecer, o livro de Juízes termina, tá? O que que acontece aqui com Jefté? Perdeu-se a noção do que é ser um povo de Deus, do que é seguir ao Senhor. Lembra que a gente falou que o tabernáculo estava em Sião? Ele estava lá. Em nenhum lugar aqui, até o momento, a gente viu o povo ir lá procurar a orientação do Senhor, muito menos Jefté, até então. O que que acontece? Logo no versículo primeiro diz assim, ó, os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zedom e disseram a Jefté, por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Sabe aquele negócio de tomar satisfação? Foi o que foi acontecer aqui. Aconteceu aqui, né? Eles vão falar com Jefté e perguntar por que que eles não foram convocados. Embora Jefté tenha sido vitorioso em sua guerra contra os amonitas, a tribo de Efraim reclama com ele por não ter sido chamada para acompanhá-lo no combate. Por quê? Por que que Efraim está se incomodando com isso? Por quê? Pode ser por ego, afinal, haviam vencido, então o nome de Efraim não estava ali? Será que se tivesse perdido, eles teriam cobrado da mesma forma que não tinham sido chamados para a batalha? Vai saber. Será porque uma simples desculpa só queria estar lutando? A gente não sabe o porquê. Mas eles vão reclamar com Jefté. E isso também tinha acontecido antes com Gideão. A gente viu que alguns vão reclamar com Gideão porque não tinham sido convocados para a batalha. Por que que isso acontece? A gente não vai saber, mas a gente pode ter algumas suposições. Porque venceram e queriam estar juntos? Porque queriam só um motivo para guerrear? A gente não sabe. Mas eles vão ameaçar Jefté. Eles ameaçam Jefté dizendo que vão queimar sua casa com ele dentro. É, é assim, difícil até de engolir, porque a gente está falando de irmãos, de parentes. Nós vamos queimar a casa com você dentro. Isso não tem nenhum sentido. Simplesmente ameaçar, tirar a vida do outro a troco de nada, por nada. Isso está acontecendo no meio de irmãos. Quando os líderes de Gileade vieram pedir a Jefté que fosse seu líder para lutar contra os amonitas, ele reclamou, uma vez que o odiavam e o expulsaram da casa de seu pai. Os líderes deram uma explicação. Agora que os homens de Efraim reclamam com Jefté por não os ter chamado para lutar com ele contra os amonitas, Jefté também lhes dá uma explicação. Eu os convoquei no início do conflito, mas vocês se recusaram a vir. É o que a gente leu no versículo 2. É de se supor que a reclamação é feita porque são irmãos, o mesmo povo. Ele fala: eu chamei vocês, vocês é que não quiseram vir. É importante dizer que Jefté não estava querendo colocar esta disputa nas mãos de Deus, como fez no caso dos amonitas. Mais na frente a gente leu aqui que ele fala assim: olha, o Senhor me deu a vitória. Vai lá no versículo 3 do capítulo 12. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor me deu a vitória sobre eles. Por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? O que que Jefté está fazendo aqui? Ele não está colocando o nome do Senhor para exaltar o nome do Senhor. Ele está dizendo: olha, o Senhor me deu a vitória. O Senhor entregou isso na minha mão. O Senhor me fez vencer. Ele só está usando o nome do Senhor como uma afirmação da vitória dele. Ele está usando o nome do Senhor ali só para dar uma explicação. Não é como ele fez no capítulo 11, versículo 27. Olha lá, capítulo 11 é o capítulo anterior aí, versículo 27. Ele fala assim, ó.
Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Porque os amonitas começam a querer arrumar encrenca contra Israel e Jefté explica toda uma história tentando se justificar. E os amonitas não aceitam. E ele fala assim: olha, o Senhor sabe que é verdade, o Senhor seja juiz entre nós. Não é o mesmo peso daqui do capítulo 11, versículo 27, que ele usa aqui no capítulo 12, né, com os seus irmãos, não é? Ele está só usando como uma argumentação simples, só querendo embasar a conversa ali. Ele não está glorificando a Deus. Ele só está usando o nome do Senhor ali no meio da conversa. A menção do nome do Senhor ali não é mostrando que o Senhor estava na situação entre eles, tá? E se a gente continuar lendo, a gente vai ver que não há menção do nome do Espírito do Senhor vindo sobre Jefté e entregando seus inimigos em suas mãos nesse conflito. No capítulo 12, a gente não vê o Espírito do Senhor tomando Jefté para lutar contra os seus irmãos, que são os efraimitas. Isso não vai acontecer. Ao contrário de aconteceu no capítulo 11, que o Espírito do Senhor tomou Jefté antes dele fazer o voto. Lembra que a gente até comparou isso? Que o voto não teve nada a ver com a vitória dele? Que ele ia ganhar, ele ia vencer, né? Ganhar não, ele ia vencer essa batalha, independente do voto louco que ele fez. O Espírito do Senhor já havia tomado, então ele teria a vitória em suas mãos. O que a gente vê acontecer aqui não é a mesma coisa. A gente não vê o Espírito do Senhor tomar Jefté em nenhum momento dizendo para ele lutar contra seus próprios irmãos. O Espírito do Senhor nem é citado nesse capítulo aqui, capítulo 12, tá? Como tomando Jefté contra os seus inimigos. No entanto, não parece que tenha uma consciência clara sobre o que é ser um povo. A explicação de Jefté acaba sendo insatisfatória e tem início a guerra entre o exército de Gileade e o de Efraim, ambos israelitas. Aparentemente são irmãos que se matam porque um deles não se comportou de fato como irmão. Todo aquele ato sanguinário que a gente viu acontecendo, a coisa vai agora desembocar dentro de casa. Não é possível viver fora das orientações do Senhor só do lado de fora ou só do lado de dentro. Nós não conseguimos servir ao Senhor de uma forma correta pela metade ou em parte. Não dá para ser servo do Senhor, viver na família do Senhor dentro de casa e não viver dessa forma fora de casa. Não dá para viver como servo do Senhor do lado de fora de casa e ser o terror dentro de casa. O que Deus está mostrando aqui para a gente com a história de Jefté é falta de entendimento da palavra, falta de conhecimento total das leis do Senhor, não buscar orientação, fazer aquilo que dá na cabeça, né? Jefté estava acostumado a fazer aquilo que dava na cabeça dele, a ponto da guerra contra os inimigos começar a entrar dentro da família e virar uma atrocidade sem limites. O pior de tudo é o critério usado pelo exército de Jefté para eliminar os de Efraim, o sotaque. O que acontece? Por causa disso, né? O que a gente leu aqui no versículo 3? O finalzinho ele fala assim: e por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Vocês vieram para cá para arrumar um problema? Se é para brigar, vamos brigar. Versículo 4. Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Gileade e Efraim são parentes, tá? Os gileaditas feriram os efraimitas porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Então eles começam um a acusar o outro, um a ofender o outro. Vocês são desertores, vocês não fazem parte, vocês...
e começa a falar um monte de coisa. No versículo 5 fala: os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. O que vai acontecer? Eles acuam Efraim. Os gileaditas, liderados por Jefté, vão lá no Jordão e vão acuar os seus irmãos. Aonde os seus irmãos passavam, seria onde era o acesso para Efraim, eles vão tomar aquele lugar, aquela passagem. E vão controlar quem entra e quem sai. Quase como a imigração no aeroporto, se entrar e sair de um país, a polícia, seja o que for, eles resolvem que eles vão tomar conta ali e vai decidir quem entra e quem sai. Por quê? Porque eles querem destruir seus próprios irmãos. Eles sabiam que ali dava acesso a Efraim. A gente lê aqui, olha, Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Então, isso foi proposital. Eles pegaram exatamente o ponto que dava acesso a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondessem que não, diziam: então diga Shibolete. Olha que coisa interessante. Eles queriam identificar, de alguma forma, quem é que estava passando ali. O critério que o exército vai usar é o sotaque para descobrir. Apesar deles terem um sotaque diferente, eles eram irmãos. Eles deixam de lado qualquer jeito correto de agir. Não querem saber, são irmãos, não são? Eles falam para eles assim: diga Shibolete. Se ele dissesse Cibolete sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar da passagem do Jordão. Então, na hora que eles estavam passando, eles eram interrogados e tinham que falar uma palavra. Claro que essa palavra não era dita como nós estamos lendo aqui em português. Essa palavra era dita na língua que eles usavam na época. Mas, de qualquer forma, existia um sotaque na hora de falar. Os efraimitas falavam de uma forma diferenciada que o exército de Jefté, né, que os soldados de Jefté conseguiam identificar. E, a partir daí, não queriam saber, eles matavam as pessoas ali, seus próprios parentes. É terrível quando há rivalidade entre o povo de Deus. É terrível. Ah, porque o outro pensa diferente, ou porque o outro veste de uma forma diferente, ou culta de uma forma diferente, ou cantam de uma forma diferente. Precisamos entender que nosso Senhor, ele veio para salvar o que estava perdido. Nós precisamos amar a todos. Principalmente, a gente tem que amar os inimigos. O Senhor Jesus fala que nós devemos amar os nossos inimigos. Imagina o povo de Deus. Imagina quem é do próprio povo. A gente não pode ficar matando o nosso irmão. A gente não pode ir contra o nosso irmão. A gente não pode ir contra o inimigo, quanto mais contra os nossos irmãos. Então, o sangue dos efraimitas juntou-se ao sangue dos amonitas. Até então, eles estavam lutando só contra os inimigos. Agora, estão matando seus próprios irmãos. Até mesmo os pontos altos da história registrada em Juízes estão manchados com desgraças. Jefité mostra aqui sua veia de chefe de gangue. A espiral de violência começa com a zombaria pelo assassinato do gordo Eglon e veja agora onde chega. Lá no começo de Juízes, a gente falou sobre um rei que era muito gordo e que ele é morto. E a gente viu que tem uma certa zombaria nesse relato, que se a gente prestar bem atenção, a ideia ali realmente é humilhar.
Mas a gente viu que até quando o Senhor autorizou, deu ordem, por exemplo, para Josué exterminar os inimigos, a gente não vê o Senhor fazer nenhum tipo de zombaria contra os inimigos. E a gente viu aqui a que ponto chega a crueldade do ser humano, a que ponto pode chegar até daqueles que são chamados povo de Deus. O governo de Jefté durou apenas 6 anos. Com ele, o povo de Israel também aprendeu que, ao escolher alguém violento como governante, garantiu que escolhido honraria seu histórico. Lembra que a gente falou que o povo de Deus precisa ter consciência para tudo. A Bíblia, para nós, é regra de fé, prática e conduta. Isso aqui, ó. Ela nos ajuda até na hora de escolher os nossos governantes. A gente viu que muitas vezes aqui no livro de Juízes, eles escolhiam os governantes, os seus líderes militares, só porque eles eram corajosos e tinham força suficiente, coragem suficiente para matar e exterminar o inimigo. Se aquilo estava dentro da vontade do Senhor, se estava seguindo a lei do Senhor, contanto que o resultado fosse o que eles queriam, eles não estavam se importando. A gente precisa ter entendimento disso, até na hora de escolher os nossos governantes. Ah, mas ele tá no final, ele vai fazer aquilo que é correto. No final, ele exterminou metade da população, mas esse povo tinha mesmo que morrer. A gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter muito entendimento, pedir ao Senhor que nos oriente, porque quando a gente endossa a violência, a desgraça vai chegar. Aquele que está lutando contra o que aparentemente pode ser entendido como inimigo, amanhã pode estar lutando contra nós. O que nós devemos ter entendimento é que o Senhor nos manda amar a todos. E precisamos buscar na lei do Senhor entendimento para todas as coisas. Você vê que o governo dele vai durar apenas 6 anos. No versículo 7 fala assim, ó, Jefté liderou Israel durante 6 anos, então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. O tempo dele foi curto, não teve honraria, foi um tempo de muito massacre, de muita luta, de atitudes que o Senhor não concorda. E a gente não vê aqui no final do livro da história de Jefté dizer que a terra descansou, por exemplo, que houve um tempo de sossego, pelo menos um tempo sem guerra. A gente não vê falar nada. Observe que a cada capítulo, cada história do livro de Juízes, alguns pontos vão mudando e a gente vai observando que a coisa vai piorando. A gente precisa ver que as formas de alcançar a vitória, o que nós desejamos, por exemplo, não pode ser de qualquer maneira. E a gente viu aqui que Jefté fala: o Senhor me deu a vitória, mas de uma forma só para assinar embaixo no que ele está dizendo. Tipo, o Senhor me escolheu, então vocês que são de Efraim, que aceitem isso e engulam, porque o Senhor me deu a vitória. A gente precisa agir de forma diferente. E assim termina a vida de Jefté. Jefté oferece em holocausto, oferece a própria filha. E aqui os seus irmãos ameaçam queimar ele dentro da própria casa. É meio parecido, né? Com o que eles querem fazer com Jefté, parecido com o que ele fez com a própria filha. São situações que a gente precisa entender e observar que Deus está deixando claro. O Senhor usou Jefté de forma extraordinária. Ele teve fé até um certo ponto que ele ia vencer, tanto que ele é citado lá em Hebreus 11, mas mesmo o Espírito Santo tomando ele para ele vencer a guerra que ele estava, ele teve atos de violência que o Senhor não assinou embaixo. Segue aí, depois de Jefté, a gente vai ver 3 juízes menores. A gente chama de juiz menor porque a história é mais curta.
tá bom? A gente não tem muitos dados. Juízes 12, versículo 8 até o 15 diz assim: Depois de Jefté, Abissã de Belém liderou Israel. Teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora de seu clã. Abissã liderou Israel durante 7 anos. Então Abissã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdom, filho de Eliel, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdom liderou Israel durante 8 anos. Então, Abdom, filho de Eliel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Lembra que a gente falou que a quantidade de juízes citado no livro de Juízes são 12? Por algum motivo, e a gente entende que é para mostrar o reino, né? Uma completude. Eles incluem alguns juízes que a história são curta, mas é para poder completar esses 12 juízes. Quer dizer que só houveram 12 juízes? A gente não sabe. Pode ter tido outros que não estão citados na Bíblia. Mas quem escreveu o livro de Juízes ou quem juntou as histórias decidiu colocar 12, tá? Como já dissemos, esses juízes são denominados menores não pela idade nem pela duração de seu governo, mas pela brevidade do relato sobre eles. Somando os anos do governo de Tolar, Jair, Abissã, Ibissã, Elon e Abdom, temos um período de 70 anos. São 70 anos contados em alguns poucos versículos, né? Em 7 versículos. O historiador judeu José, aqui está José, mas o nome dele é Flávio José, tem Flávio na frente. Diz que nada fizeram que valesse a pena ser relatado. Talvez não sirvam para o argumento do livro, porque não cometeram atos de violência e de crueldade comparáveis aos de Juízes com relatos mais extensos. Porque a gente percebe no livro de Juízes que a ideia aqui é deixar claro quando o domínio das coisas fica na mão do homem, totalmente da forma que ele faz conforme dá na cabeça, que foi até o versículo que a gente usou e tem usado como chave em todo esse estudo, não tinha rei em Israel e cada um fazia o que queria. Então, cada um faz o que quer, o que dá na cabeça, sem ser liderado pelo Senhor, sem o Espírito Santo estar liderando, sem o Senhor levantar, é o que acontece. O primeiro desses três é Ibiçã de Belém. Por ser Belém de Zebulon, pode ser Belém de Zebulon ou outra Belém, mais conhecida de Judá. Então pode ser uma ou outra. A prole de Ibiçã é grande, 30 filhos e 30 filhas, bem como genros e noras para cada um deles, todos de outras tribos. Talvez fossem alianças matrimoniais que, em muitos casos, apresentavam um alto potencial político e econômico. A humanidade não mudou muito nesse aspecto. Quando para o cara poder ter muitos filhos, ele precisava ter muitas esposas. Nessa época, entendia-se que muitos filhos te davam proteção, força, era aqueles que iam ajudar na velhice. Para aqueles que eram mais simples, por exemplo, ter mais filhos poderiam cuidar deles. Quando a pessoa estava de frente era um líder, por exemplo, como esse que a gente citou aqui, o Ibsan, o que acontece? Ter muitos filhos e ter muitas noras e netos mostra que ele fez muitas alianças. Ele teve muitos netos, ele casa seus filhos, esses filhos foram casados com pessoas de outras tribos, né, de outros clãs, que ele fala aqui, é na ideia de se tornar forte, tá? Eram alianças matrimoniais que tinham ideia e intuito político. Elon, da tribo de Zebulon, julgou Israel durante 10 anos. Embora seja a única menção feita a ele, serve para completar os 12 juízes mencionados no livro.
O relato de Abdom traz um pouco mais de informação. Ele era filho de Iliel, de Piratom. Seus 40 filhos e 30 netos montavam cada um o próprio jumento. Os jumentos são sinal de riqueza e bem-estar quando e onde não haviam cavalos. Quando se fala de muitos, você lê o Antigo Testamento falando de muitos jumentos antes deles terem cavalos, e depois você vai ver também que vai falar de muitos cavalos quando eles começarem a trocar os jumentos pelos cavalos. Isso quer dizer poder militar de guerra. Então, quando fala assim, que fulano tinha muitos cavalos, tinha um exército com tantos cavalos, isso mostra poderio militar, força para guerrear. Quando fala aqui de Iliel, está dizendo isso, que ele tinha, além de riqueza, poder militar, que ele podia lutar contra os seus inimigos que viessem. Esta descrição resumida da vida destes juízes contrasta com a parte anterior do livro. A gente vai sentir que agora o livro de Juízes vai mudar um pouco. A gente percebe que o livro de Juízes ele se divide. Até aqui o capítulo 12, a gente vai ver a história contada de uma forma. Do capítulo 12 em diante, lembra da espiral? Vai fazendo, tá? A gente vai sentir essa queda abrupta, cada vez piorando. Então a gente vai perceber uma divisão no livro de Juízes. Antes de Gideão, o ciclo terminava, a terra teve paz durante tantos anos. Antes de Gideão, a gente vai ver, a terra teve paz durante 40 anos, durante 20 anos. Uma paz que não é a paz que a gente vê falar no Novo Testamento, quando Jesus diz, eu sou a paz que excede o entendimento, que ele nos dá a paz em meio às guerras. Não é essa paz. A paz que está falando ali seria um tempo sem guerrear contra os inimigos, tá? Essa paz só da ausência de batalha. Só que daqui para frente a gente vai começar a não ver mais isso. Estes homens eram apenas chefes, não libertadores. Em lugar de paz, só há instabilidade. O livro de Juízes aponta para a necessidade de um libertador. Eles vão se levantar protótipos, exemplos, uma ponta, o que poderia ser, talvez o povo pensava que fosse um libertador. A gente viu Gideão, viu Jefté, viu Débora, a gente viu Otoniel, e a gente vai ver mais na frente, a partir do ano que vem, a gente vai entrar na história de Sansão, a gente vai falar sobre Sansão, e Sansão é um estudo longo, né? São acho que uns 3 capítulos. A gente vai falar sobre Mica, a gente vai falar sobre as guerras entre os irmãos que vão voltar a acontecer e vão piorar, até encerrar o livro de Juízes no capítulo 21. E o último versículo do livro de Juízes, vai aí na sua Bíblia, Juízes 21, o último versículo, que é o versículo 25. O livro de Juízes ele vai terminar de uma forma assim bem diferente. Olha como termina o livro de Juízes. Naquela época, não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Isso mostra que o livro de Juízes está deixando claro para a gente que o Senhor não está concordando com aquilo que aconteceu em toda a trajetória do livro de Juízes. A Bíblia, ela não esconde pecado. A Bíblia mostra realmente quem é o homem sem Jesus. Por isso que o livro de Juízes aponta para a necessidade de um libertador. E quem é esse libertador? É Jesus, o Filho de Deus. A palavra do Senhor aponta sempre. O Antigo Testamento, ele é entendido à luz do Novo Testamento. Como nós conseguimos entender o Antigo Testamento, minha irmã? Eu começo a ler e não entendo o porquê que Deus está mostrando toda essa atrocidade no livro de Juízes, tanto sangue,
Tantos líderes enlouquecidos, sem nenhum bom senso, o mínimo que seja, e as pessoas estão aceitando, achando que assim serão livres, porque a Bíblia aponta para Jesus. Estamos no mês de dezembro. Hoje é 8 de dezembro. Nós sabemos que Jesus não nasceu exatamente no dia 25 de dezembro, né? Escolheram uma data e por esta data a gente comemora. Mas independente de que dia foi, Jesus veio, nasceu, porque a Bíblia já dizia que isso iria acontecer. Isso é a profecia da palavra de Deus se cumprindo. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus veio para libertar os cativos, o que nenhum juiz do livro de Juízes conseguiu fazer. Jesus veio para nos libertar do pecado, da escravidão, do inferno e da morte, o que nenhum juiz da Bíblia pôde fazer. Nenhum juiz, nenhum profeta, nenhum levita, nenhum adorador, nenhum rei. Ninguém conseguiu fazer, porque toda a Bíblia aponta para Cristo. Quando você for ler a Bíblia, leia sempre à luz de Jesus. For ler o Antigo Testamento, você consegue entender ele à luz do Novo Testamento. É assim que nós entendemos a palavra, porque nós amamos a palavra por completo. Ninguém aqui ama apenas o Antigo ou apenas o Novo Testamento. A Bíblia é única. Nós amamos a Bíblia por completo. Entenda, ainda hoje nós precisamos de um libertador. Não de um mero juiz ou de um líder militar que vai pegar, resolver nossos problemas, não vamos mais pagar imposto, vamos ter uma vida boa, não seremos mais perseguidos, vamos ter comida na mesa. Não. Precisamos de um verdadeiro libertador que se chama Jesus. Ele é o único que pode nos livrar da única sentença impagável, que é a do pecado. Ele pagou essa dívida que nós tínhamos com o Pai. Por isso, ele nos libertou. Se você não conhece a Jesus, está ouvindo isso daqui a um tempo e está perdido, se sentindo preso, é hora de procurar conhecer a Jesus, de receber ele como Senhor e Salvador. Ele é o único que pode libertar. Se você está servindo a Jesus há um tempo e acha que está servindo bem, mas se deu conta de que o que aprendeu ou o que tem vivido não está conforme a palavra, é hora de se reconciliar com o Senhor, de voltar no lugar onde caiu, se consertar e fazer da forma certa. Ainda há tempo. O livro de Juízes mostrou para a gente até agora que até aqueles que são escolhidos pelo Senhor, se não vigiar, podem cair. Até aqueles que são cheios, de repente, do Espírito Santo, se não estiverem vigiando e firme nos seus passos, poderão cair. Fique atento. É tempo de se consertar e permanecer firme. Não queremos errar como Jefté errou, mas queremos ter a fé que ele teve quando ele venceu os amonitas. Amém? Ano que vem, se o Senhor nos permitir, estaremos de volta, provavelmente em janeiro. Fique atento, não perca. Chame seus amigos, parentes, todos, para participar conosco. Nós já estamos tendo estudos já pelo menos em 5 anos, sem parar. Isso não é novo. Já tem mais ou menos uns 5 anos. Vem estar com a gente ano que vem. Nós vamos voltar no livro de Juízes e iniciar a história de Sansão, um homem orgulhoso, cheio de si, mas que o Senhor usou. Muitas vezes o Senhor usou. Amém? Vem estar com a gente. Nós retornaremos em janeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui de todo o meu coração mais uma vez agradecer a todos que têm participado com a gente durante esse ano de 2025. Dizer que é bom demais estudar a palavra do Senhor. Se você tiver tempo, ou
Às vezes não tem, mas você conseguir ter, né? Encaixar na sua agenda, volta lá e assiste de novo o nosso estudo do livro de Juízes. Amém? Quero convidar você a orar. Nós já agradecemos a todos aqui no começo, não oramos no início, então nós vamos orar agora para encerrar. Senhor, nessa noite eu quero lhe agradecer mais uma vez pela tua palavra, como o Senhor nos ensinou, o que é o ser humano, o que somos nós, quando a gente decide fazer o que a gente bem entende. Não nos deixe ser assim, Senhor. Pai, nosso coração é enganoso. A nossa mente, quando não é guiada pelo Espírito Santo, a gente fica tão perdido. Nos ajuda. Nos perdoa, Senhor, nessa noite. Perdoa todas as vezes que nós fizemos aquilo que nos deu na telha, na cabeça. Agimos de uma forma impensada, totalmente, Senhor, descontrolada. Nos perdoa. Espírito Santo, eu lhe peço nessa noite, toma a nossa vida, controla o nosso ser, controla cada mente, transforma em mente de Cristo, transforma o nosso coração, Espírito Santo, para que nós venhamos a dar frutos bons, frutos, Senhor, que vêm de Ti. Eu lhe peço no poder que é no Teu nome. Nesse mês, Senhor, que é um mês onde ficamos mais sensíveis, mais frágeis. Trabalha em nós, que o nosso amor seja real, que seja, Senhor, um tempo de celebração, de perdão, de acolhimento, de comunhão. Senhor, que venhamos estar unidos em Ti, pregando a Tua palavra, amando uns aos outros, fazendo aquilo que o Senhor nos determinou fazer. Perdoa os nossos pecados. Muito, muito obrigada, Pai, por este ano de estudo de 2025. Uau, muito obrigada. Meu coração está tão feliz. Obrigada por cada um que esteve, que passou por aqui, que não pôde continuar, aqueles que estão começando, aqueles que permaneceram, seja qual for, Senhor, de que forma for, nós te agradecemos porque o Senhor tem a sua forma de agir. Muito obrigada. Continua falando conosco, Senhor. Nós amamos a Ti. Coloca em nós esse amor pela Tua palavra. Obrigada por ter se revelado a nós. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigada. Eu quero aqui agradecer a Vanessa, acho que a Elisete, a Luciana, a Fabiana, a Valéria, a missionária Tereza, a Ana Paula, a Mayra, a minha filha Ana, Glória a Jesus, presbítero Dionis, chegou aqui um pouco atrasado, mas conseguiu chegar. Glória a Jesus, gente, muito obrigado. Essa gravação vai estar lá no canal. Vai lá, ajuda a gente. Coloca lá o seu comentário, faz um view, envia para alguém, coloca no seu Instagram, nos ajuda, tá bom? Muito obrigada. Uma boa noite, que o Senhor renove suas forças. Até janeiro. Deus abençoe. Fiquem com Deus.